Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, voltamos aí com o podcast Falar é Fácil, né? Hoje temos uma convidada ilustre para falar sobre alguns assuntos importantes, né, no setor imobiliário. Então estamos aí com a Vânia Batiste, que é corretora de imóveis, correspondente bancária, né? E também, né, trabalha nesse contexto geral aí de venda, locação, compra, troca, né? Enfim, todo o setor imobiliário aí passa pela Vânia, né? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o novo programa Minha Casa Minha Vida. Olá, Vânia, tudo bem contigo? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje falando um pouco da questão do setor imobiliário, de financiamentos, enfim, né? Então, hoje vamos esclarecer algumas dúvidas ainda que restam sobre mudança do programa Minha Casa Minha Vida e dos financiamentos que temos na Caixa Econômica Federal. Ah, show de bola. Vânia, antes de tudo, vamos entender um pouquinho da história. Quem é a Vânia, da onde que ela veio, o que que ela faz, enfim. Nossa Senhora, a história é longa, né? Então, eu vim do Rio Grande do Sul, onde a maioria dos pinhalenses vieram, a tal de Mariano Moro. Eu tinha 6 meses de idade, viemos para cá e nos mudamos para o interior de Pinhalzinho, para Nova Esperança. Então, até os 20 anos de idade eu residi lá, trabalhava na agricultura e os 15 anos voltei a estudar. Então, um período eu estudava e outro período eu trabalhava na agricultura. Aí, depois, quando eu tinha quase 20 anos, então eu comecei a trabalhar no financeiro da Cooper Itaipu, na Matriz, onde fiquei por 7 anos, quase 8 anos. Aí, já tinha começado a faculdade e tal. Aí eu fui para Chapecó trabalhar no SESI, no Sistema Fiesc. E no SESI eu fiquei 15 anos. Então, eu trabalhei na região de Chapecó, depois assumi a subgerência na região sul, Criciúma, toda a região sul. Depois fui transferida para o Planalto Norte, onde morei em São Bento do Sul, assumi toda a região do Planalto Norte. Depois retornei a Chapecó, onde assumi então as duas áreas de farmácia e serviço de alimentação industrial, que são as áreas de negócio do SESI, que a gente chama. E então eu assumi toda a região do extremo oeste, tinha 2 unidades no Rio Grande do Sul e uma unidade no Paraná. Depois disso, eu retornei a Pinhalzinho, né? O bom filho a casa torna, não é isso que se diz, né? É. Então, eu retornei, fiquei por 6 anos na Câmara de Vereadores. Eu era assessora parlamentar, pregoeira, compradora, enfim. E depois resolvi realizar o sonho de ser corretora de imóveis. Era um sonho antigo. Era um sonho antigo, de pelo menos uns 10 anos. Mas eu sempre digo que a gente fica um pouco receoso, porque uma vida inteira com salário fixo todo mês, né? E daí sair por um ramo que é incerto, né? Então, mas resolvi assumir esse risco e fazem 2 anos, então, que eu estou no ramo imobiliário. Na questão de formação, eu sou formada em administração de empresas e tenho 2 pós-graduação, uma em gestão estratégica de negócios e a outra ela foi específica para o SESI, através da FURB. Então, era sobre os serviços sociais para as indústrias. Então, ela foi bem focada. E depois, claro, a questão do curso de corretagem, de avaliador de imóveis, de incorporação, de contratos, de captação de imóveis, enfim. Ali tem vários títulos, né? E depois a última, que não é uma formação, mas é um passo que precisa passar, né, para ser correspondente da Caixa. Então, eu fiz todas as certificações que precisava para poder ser correspondente da Caixa. Ótimo. Uma história bem agitada, né? Agitada. Vânia, assim, num contexto geral, a gente não tem muita ideia de como funciona o setor imobiliário. A gente sabe que alguém quer vender, alguém quer comprar, né? Em alguns casos as pessoas, né, negociam diretamente, né? Em alguns casos entra aí o corretor de imóveis na jogada. Só que não é um processo tão simples quanto a gente vê, né? A corretagem, ela envolve uma série de fatores, né? Então, chuto eu aqui, né? Pelo meu pequeno entendimento. Você precisa avaliar o bem, ver se, né, se de fato ele tem o valor que a gente quer por ele, no caso, né? Se pode ser vendido, se não pode, se tá ok, se não tá ok, se tá averbado, se tá aprovado, enfim. É uma série de fatores. Entra também a questão
né, de taxa, juros não, né, porque nesse caso não seria financiamento, mas uma série de fatores que vai diferenciar dependendo do ramo e do imóvel que vai fazer. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O que muitos dizem assim, eu não vou pagar a corretagem porque eu vou vender direto. Uhum. Aí vende direto, não tem uma segurança jurídica, não foi consultar as negativas, se tem alguma penhora, se tem alguma ação judicial, se o imóvel vale aquilo ou não vale. Muitas vezes tu paga um valor acima porque eu gostei, mas tu poderia ter uma negociação. Então, assim, o corretor, ele tem a expertise de te passar a melhor forma, as melhores seguranças jurídicas, né, que tu tem que ter para fazer um negócio. Faz um contrato direitinho, redondinho, onde tem responsabilidade das duas partes, porque hoje é fácil, vamos fechar um negócio aqui, eu vou atrás do dinheiro, amanhã tu desiste, e daí? O que eu posso fazer? Nada. Mas com um contrato assinado direitinho, a gente consegue, então, avaliar. Então, muitas vezes o investimento que tu tem com o corretor é um ganho que tu vai ter lá na frente, né? É uma segurança jurídica para ambos os lados, tanto para o comprador quanto o vendedor, né? Para ambos os lados. Inclusive, acontece muito em terrenos de loteamentos novos e tal. Eu compro para investir e não passo pro meu nome, vou indo. Essa semana aconteceu um caso. Uma cliente minha, que eu vendi outro imóvel, ela me disse assim, Vânia, eu tenho um imóvel lá, um terreno que eu comprei do fulano, que passou pro ciclano, que vai ter pro beltrano, que eu já vendi para frente. Tá no nome de quem? Do fulano. Eu disse, morreu. E agora? Agora tem todo um desenrolar, né? E um custo, porque tem custo. Aí tu vai pegar um advogado, tu vai, enfim, né? Então, assim, essas coisas tem que cuidar muito. E nesse caso, se o herdeiro resolver, não, eu não reconheço essa negociação, eu herdei e é meu. Ele tem direito? É complicado, por isso que diz assim, iria dizer o advogado, depende. Me traz os documentos que eu vou te dar o melhor caminho, mas ele fica complicado. Existe o risco. Aí você pagou lá 100 mil no imóvel, daqui a pouco vê pelos documentos ali que não tem nada comprovando, perdeu o dinheiro. Não quis gastar 5 mil de escritura, perdeu tudo. Pode perder tudo, pode não, pode que também, sim, né? Mas assim, e sem falar o transtorno, né? O transtorno, é um risco. Então, assim, o barato sai caro, eu sempre falo. E a gente tá nesse ramo para realmente fazer essa intermediação. Dizer o que é melhor para o cliente. Não vou dizer que eu vou vender um imóvel, o comprador não quer passar, eu não vou obrigar. Eles se acertaram que um não quer passar, mas ele sabe do risco, né? Sim. Então, assim, eu acho que não adianta só vender e não passar para o cliente o que ele realmente precisa fazer. Ele vai fazer se ele quiser, mas ele está sabendo que ele tem esse risco, né? Então, assim, é algo que eu acho que é muito importante. Eu acredito que seja muito importante na negociação. Então, saber todos os entranhos que tem, né, nessa questão da negociação. Sim. E nós fizemos sempre intermediação de que eu sempre falo que os três lados têm que ganhar. O vendedor, o comprador e o corretor que está fazendo o trabalho. Com certeza, porque gera uma série de fatores, né? O negócio imobiliário é uma série de fatores. Tem várias normas, leis e diretrizes que precisam ser seguidas, né? Isso mesmo, até muitas vezes, acho que tu passa por isso também, né? Na questão da construção, tu vai vender um terreno com a construção junto com o financiamento, enfim. E não, eu quero o recuo de 2 metros, mas ele é 4, não tem muito o que fazer. Sim. Não, mas o terreno é meu, eu faço o que eu quero. Não, tu não faz o que tu quer. Tem um plano diretor para isso, inclusive ele está em discussão na Câmara de Vereadores agora, já entrou, projeto de lei para algumas mudanças. Então, assim, nós temos leis que regem tudo. O nosso andar na rua é através de uma lei. Sim. E a construção do terreno também é isso. Por que recuo, por que isso, por que aquilo? Tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação. Claro, para muitos leigos não tem sentido isso. Se eu quero construir 100% do meu terreno, eu vou construir. Tá, e a água vai onde? Aí você vai passar o problema pro vizinho daí? Então assim, são coisas que se tu não falar diretamente, claro, a pessoa não vai entender. Sim. Né? Então são coisas que a gente deixa tudo sempre claro para que o cliente saiba o que ele está comprando. Quer gostemos ou não, né? Tudo é regido por normas, né? Então a gente precisa
se atentar para isso. Com Né? E justamente está aí a importância das pessoas que têm ciência de cada área, enfim, nas N áreas que existem, né? Justamente para direcionar o cliente da melhor forma, né? Para que ele saiba bem certinho que a gente costuma muito dizer, você quer construir? Beleza. Antes de tudo, vamos ver o que você pode, Isso. né? Tipo, tem toda a questão do zoneamento, das cidades e tudo mais, tem local que você vai poder construir prédio de 1000 andares e tem locais que é dois pisos, né? Então você, antes de você reservar recurso, fazer investimento, justamente precisa se atentar para aquela área, para aquela quadra específica, para aquele terreno específico, o que pode ser feito, né? O que não pode e tudo mais. Em cima disso, né? Toda a questão do investimento. E isso entra, inclusive, os imóveis usados, né? Isso mesmo. Então você pega um imóvel usado que foi construído de qualquer forma, né? E hoje ele é irregular. Como que você vai fazer esse processo? Tem uma forma de se fazer. Isso mesmo. Inclusive, tem situações que inviabiliza totalmente o negócio. Sim. Né? Aí você vai fazer essa compra, né? Vai pagar tudo isso e vai descobrir que aquele imóvel está irregular e, sei lá, precisa ser demolido depois que você pagou. Isso né? mesmo. Isso Aí mesmo. não adianta você voltar atrás, você não... E a demolição e isso tudo tem um custo também. Né? Sim, com certeza. Muitas vezes... Sem falar que você perde aquele bem, né? Você vai ter o terreno e tal, mas a casa em si, o imóvel que você comprou, você perdeu. Você perdeu, né? Você perdeu. Por isso que eu digo assim, muitos vêm e falam de financiamento, de regra de casa, de compra e venda e tal, eles... mas eu não sabia disso. Eu disse, não é a tua obrigação. A minha obrigação é saber. A tua, se tu trabalha lá no setor produtivo de uma empresa, é saber aquilo. Eu também vou chegar lá no teu trabalho e também não sei fazer o que tu faz. Por isso que eu sempre digo, cada um no seu quadrado. Sim. E muitos assim dizem, não, eu posso vender. Não, o que é teu, tu pode vender. Agora, eu que não tenho cresci, vender o teu imóvel eu não posso. Que é o que acontece muitas vezes nas redes sociais. Eu vou vender e ganhar uma comissãozinha. Tu não pode. É a mesma coisa de estar exercendo a medicina ilegalmente. Pois é, entrando nesse quesito, é uma dúvida que eu sempre tive. A gente vê muito acontecendo em redes sociais, né? Que são os corretores de redes sociais, né? Isso. Então, sei lá, eu decidi agora que eu virei corretor, né? Aí, sei lá, tem pessoas que se identificam, inclusive, né? Sim. Tipo, montam um perfilzinho lá, vendas de imóveis. Uhum. Aí, beleza, vou pegar imóvel de 4, 5 pessoas, vou postar nas minhas redes para vender, a pessoa negocia diretamente comigo, né, e depois, né, faz os pagamentos e tudo mais com a pessoa diretamente, ali, enfim, tudo, digamos assim, certo, né, na questão do negócio em si. Sim. Mas tem eu como atravessador, digamos assim, né, que não tenho registro, não sou credenciado, enfim. Qual é o problema disso falando em lei? O problema é que tu está exercendo uma profissão que tu não tem. Então, assim, se tu quer ser corretor, vai lá, faz o curso, paga a anuidade de pessoa física, pessoa jurídica todo ano, faz tudo certinho que não tem problema. É a mesma coisa de alguém estar fazendo um projeto e não é engenheiro ou arquiteto. A mesma forma. Ou está atendendo num consultório dizendo que é médico e não é médico. É a mesma forma. Até porque às vezes não tem o conhecimento que realmente necessita, né? E até muitas vezes tu conhece do negócio, só que você não está assim, legalmente... Você postar numa rede social que você tem uma casa de 150 metros para vender a tal valor, isso qualquer pessoa faz. Agora, fazer... Contanto que ela seja tua. Daí eu digo assim, é fácil isso. É fácil. Né? A gente faz agora. É né? fácil. Mas assim, agora você saber se ela pode ser vendida, se ela não pode, se tá realmente no nome da pessoa, se não tá, né? Se o valor dela realmente é esse, se ela tá regular, se não tá regular, né? Esse calhamaço de detalhes, digamos assim, a pessoa não tem nem acesso, né? Porque a pessoa normal, digamos assim, chegar no cartório e dizer, eu quero saber sobre a residência de fulano, não tem essa informação. Tem? Pior que tem. Se tu tiver o CPF ou o número da matrícula, tu tem. Inclusive, tu consegue tirar uma matrícula atualizada. Mas isso seria... É que é uma informação pública. Isso, é uma informação pública. Isso tu pode. Mas o que eu digo assim, muitas vezes tu tem todo esse conhecimento que tu falou. Mas se der alguma coisa que tu tem que cobrar o corretor ou que intermediou,
ele não tem responsabilidade nenhuma porque ele não tem a formação. Ele vai responder lá Não tem conselho de judicialmente classe, e tal, nada. ele não tem conselho, ele não tem nada. Então, assim, é um risco que, inclusive, o vendedor, o dono do imóvel está correndo, né? Porque é um exercício ilegal da profissão. Simples assim. Quem atravessou... E Quem tem suas atravessou penalizadas. quem atravessou também vai ter consequências, no caso. Principalmente o atravessador. Porque ele que está exercendo uma profissão ilegal. Porque ele não é corretor. Por isso que eu digo assim, não é difícil fazer. Tem que estudar, tem que saber de leis, tem que saber de avaliação. Da avaliação tu tem um curso específico também, né? Porque muitos exigem que tu tenha o CNAE para fazer as avaliações. Muitos bancos, o fórum, por exemplo, da questão judicial e tal. E a maioria dos corretores não são avaliadores, não tem o CNAE, né? Então, assim, é outra coisa que eu também me preocupei. Então, assim, eu fiz o curso, tenho CNAE, cresci. Então, assim, se é para exercer uma profissão, tem que ser totalmente dentro das leis, das regras. Até para não gerar transtorno posterior, né? E segue a vida. Sim. Dorme tranquilo que não tem problema nenhum. Que ótimo. Você veja a quantidade de informações que a gente não sabe, né? E que numa conversa tranquila, assim, a gente consegue estar né, buscando aí as informações, enfim, informando o pessoal. Vânia, vamos pro que interessa? Vamos lá. Tá. Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida passou por várias mudanças ao longo da história, desde que foi criado, né? Mudou nome, mudou regras, mudou forma, mudou valores, mudou N coisas e chegou no formato que está hoje. Isso. Né? O que traz isso de maneira geral, né? De maneira geral, o que traz de benefício pro cidadão comum? Assim, ó, como tu falou, muda de nome, muda de governo, muda de nome. Não tem muito o que fugir disso, Cada um quer ser o pai da criança. Cada um quer ser o pai da criança. Então, morre Minha Casa Minha Vida, nasce o Casa Verde Amarela, morre de novo. Então, mudou de governo, mudou de nome. Eu já vou pensando no nome quando for presidente já para botar nesse programa. Isso aí. Muitos me chamam e dizem assim, voltou Minha Casa Minha Vida? Nunca parou, né? Nunca parou. Ele sempre existiu. Com outro nome, em outro formato, mas sempre existiu. Mas a maior mudança realmente, assim, a taxa de juros, mudou alguma coisa de taxa de juros. Mas nada de que, não vou pagar juros, vou ter de graça, vou ter tudo de graça hoje em dia nem injeção na testa nem tem mais. injeção na testa. Então, assim, o que mudou realmente, que para nossa região influencia muito, são os limites, os valores. Antes, não chegava a 160 mil em Pinhalzinho. O que tu constrói em Pinhalzinho? Digamos assim, lembrando que Pinhalzinho é uma cidade hoje de, acho que se não me engano, 22 mil habitantes. Isso. Né? Então, essa regra antigamente era por número de habitantes. Por né? número de habitantes. Então, se pegava uma cidade aí, sei lá, de 3 mil, 4 mil habitantes, você esquece. 154 mil. Aí, 147, desculpa. Pensa. 154 era para Pinhalzinho. Então, era mais fracionado. Menos de 20 mil habitantes era um valor, de 20 a 50 era outro, de 50 a 100 era outro e acima de 200 era outro. Então, assim, Pinhalzinho não tinha condições. E outra coisa importante para ressaltar, muitos dizem, não, mas com 190 eu compro terreno. Só terreno, Minha Casa Minha Vida não financia. A Minha Casa Minha Vida já diz minha casa. Não meu terreno, minha vida. Não é meu terreno, minha vida, é minha casa, minha vida. Então, assim, tem que ter uma habitação, tem que ter uma construção averbada, diga-se de passagem, né? Porque e dentro dos critérios da Caixa, né? Não adianta querer fazer um barraquinho de lona lá que não vai passar. Também não. Outra coisa, eu vou dizer que custa 190 e eu vou fazer uma casa de 250. Queridos, não passa. Tem um engenheiro da Caixa que vai fazer a avaliação do terreno, vai avaliar a planilha de custos, vai avaliar o teu projeto. Então, não adianta querer enganar. Não vai... Mentira tem perna curta. É mentira, tem perna curta. E eu nem faço. Se eu não sei que o cara tá fazendo, só chegou para mim com a planilha, porque eu entendo, mas não tanto para chegar e dizer, não, o custo da laje não é tanto, né? É até porque não é nem minha função ficar olhando a planilha de cabo a rabo, né? Sim. Então, assim, vou mandar para a Caixa. Vai esbarrar na Caixa. Eu sempre deixo bem claro. Eu não digo, vamos tentar. Não. Esse não vai passar, né? Então, assim, a principal mudança, então, foi o limite, que hoje, municípios abaixo de 200 mil habitantes, é tudo igual.
Misturou tudo agora. Tudo igual. É tudo 190, 350. Então, assim, a faixa 1 são e duas, 2... são duas faixas de valores. 3. Não, mas eu digo para pegar o financiamento. 350 mil e 190 mil? Isso. Não... A faixa de renda que ela tem 3 faixas. Tá. Então, ele vai até 190 mil. Para a faixa 1 e 2, que vai até 4.400 reais. Muitos dizem, não, simula é mais ou menos tanto. Não existe mais ou menos tanto. Porque 4.400 até 4.400 pega uma faixa e uma taxa de juro. 4.400 e 1 centavo já vai para outra. Então, assim, hoje tu consegue financiar pela Minha Casa Minha Vida até 350 mil. Uma coisa também que muitos acham que, eu sou funcionário público, não tenho FGTS, eu não posso. Até 350 mil. Minha Casa Minha Vida, todo mundo consegue. Então, todo mundo pode financiar, não tem problema nenhum. O que ele pode financiar, ele não pode ter outro imóvel, casa, apartamento, alguma coisa nesse sentido no nome. Urbano. Ele pode ter uma chácara, ele pode ter uma terra, e ele pode ter um terreno. Isso ele pode ter. Ele não tem uma habitação para morar. Aí ele e se eu tenho 200 cabeças de gado, mas não tenho casa na cidade? Depende da tua renda. Se ela vem da agricultura, se ela vem da cidade, tem tudo isso também. Questão de comprovação de renda. Mas se eu comprovar que eu recebo até quanto? Hoje, na verdade, a parte de quem trabalha na agricultura, Minha Casa Minha Vida não foi liberada ainda. Então, assim, teve alguma... Mesmo que eu queira construir na cidade? Mesmo que tu queira construir na cidade. Tem que ter uma pessoa que tenha, né... Renda urbana. Isso. E tem algumas coisinhas que a gente vai em busca e vai pesquisar ainda. Porque são casos que acontecem pouco, né? Mas na agricultura foi lançado, mas ainda não foi normatizado pela Caixa. Tá, mas, por exemplo, eu trabalho na agricultura, mas eu trabalho em eu tenho um CNPJ. Aí eu sou sócio, sim, pode construir. Mesmo que é uma atividade rural, mas daí eu tô vinculado a um CNPJ. A um CNPJ. No caso, isso seria para quem faz através do bloco de notas, isso? Isso. Quem comprova através do meio rural mesmo. No meio ali. Rural, isso. Mas muitas vezes eles têm imposto à renda, então bem tranquilo. Enquanto isso dá para fazer. Se declara imposto à renda, daí dá. Construir na cidade. Construir no interior é que não foi ainda... Uma outra dúvida que eu tenho. Na cidade, isso considera no perímetro urbano ou aonde tem, sei lá, bairro constituído, assim? Não, no perímetro urbano, por exemplo. Eu não vou poder construir porque lá na matrícula vai estar, que é um lote urbano ou lote rural. Então, na matrícula já vai ter que ter um terreno, não pode ter uma área de terra que já foi mapeada para futuros loteamentos. É loteamento, lote constituído e tal, daí pode. Então, vamos lá, uma outra pergunta. Eu tenho uma chácara, porém ela está dentro do perímetro urbano. Eu posso construir pela Minha Casa Minha Vida? Pode, só que assim, ele tem lá, é uma chácara urbana. Mas daí esbarra no que eu digo que a gente tem que discutir agora, nós da área, ir na Câmara de Vereadores e conversar com os vereadores. Ela tem 2.000 metros. Tu vai construir quantos metros? Hoje o nosso plano diretor do município de Pinhalzinho... Tem uma quantidade mínima de... 15% do lote. Aí vai ter que fazer uma mansão. Vai ter que fazer uma mansão que passa dos 350 mil, né? E esbarra nessas coisas aí. Esbarra nessas coisas. Então, assim, tudo tem É que às vezes as normas são pensadas num sentido e acaba não se atentando para os outros. Isso. Até por isso é a importância... Né? Eu já vou dar um pulo aqui. Sim. A importância das pessoas se envolverem nesses processos, né? Então, eu sou engenheiro, eu não estou contente com o plano diretor, porque ele tem esse defeito. Mas o que tu tá fazendo para mudar cara, isso? Vamos lá, vamos conversar. Não sei se seria o fato com os vereadores ou com o prefeito, não sei como é que funciona. Eu, inclusive, estou em contato com a Câmara de Vereadores para eles nos avisar quando tiver reunião de comissões, que é onde discute para depois, para plenário e para votação. Sim. Para que a gente possa participar. Daí explica para eles, tá? Porque às vezes não, vamos jogar tipo 90% das vezes. Sim. 90% das vezes os vereadores de fato não têm o conhecimento específico do que eles estão votando. Eles não têm como saber de tudo. Por isso que eles buscam informação, né? Então, por exemplo, chega lá, tipo, eu que sou corretor, eu que sou engenheiro ou arquiteto,
O seguinte, tipo, tá top o negócio aí, mas aqui esbarra, ó. Aqui eu tenho problema, porque o cara tem uma área de 2 hectares ali dentro da cidade, é uma área urbana, mas nesse caso aqui ele não consegue construir, porque ele vai ter que construir uma mansão pro Cristiano Ronaldo, só a única coisa. Né? Então, daí ele vai ter que talvez gastar com lotear, repartir essa terra. Isso, até porque muitos não fazem isso porque eles não querem dar para a prefeitura o arruamento, a área verde, a área... né? Até porque se pega uma propriedade que não é tão grande, realmente, tipo, perde bastante nisso, né? Na verdade, a obrigatoriedade é no mínimo 35%. Né? Então, assim, tu vai dar condição para o loteamento ter a convivência de até todo porque mundo, né? Então, a assim, rua vai ter que ter, né? A rua vai ter que ter. A área pública tem que ter, a área verde tem que ter, então, a área institucional, essas coisas assim, né? Então, agora eu vou pegar um gancho da nossa conversa anterior, que é do intermediador sem crescer. Ou o intermediador sem uma experiência, enfim. Ele vai te dar essa informação, tu vai comprar o lote de 500 metros quadrados, através de uma pessoa que tu não pode cobrar depois, porque ela não é profissional da área, e daí tu vai querer construir 54 metros quadrados da casa. Daí vai passar os projetos, a prefeitura não pode. E daí? Deve ficar com uma área perdida. Uma área lá que tu vai ter Até que deixar lá ou vender ou esperar quando tu tem dinheiro para construir o que a lei exige. Aí é que tá. E o custo para te lotear também é um custo razoável, né? Você vai investir primeiro para depois receber. Isso, normalmente. É por isso que normalmente tem os loteadores e o dono da área da terra, né? O dono da área da terra dificilmente ele mesmo. Porque é que nem eu digo, o dono da área de terra normalmente é agricultor. Ele tem a expertise na agricultura. Mas da questão da lei ambiental, do IMA, da Fátima, de município, de cartório, tanto que um loteamento vai para o fórum para ser aprovado. Então, assim, são inúmeras coisas que tu tem que ter um aparato de profissionais para fazer tudo isso, né? Então, normalmente, o dono da terra, ele faz uma parceria. Eu vou pegar o loteador fulano de tal e ele vai fazer, eu vou ficar com tantos lotes, ele com tantos lotes e segue a vida, né? Então, por isso que eu sempre digo assim, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, cada um fazendo o seu trabalho. Que daí tudo dá certo. Ótimo. Tá, vamos lá, Vânia, porque senão a gente vai entrar... Até meio-dia. Assim, a gente vai ter que marcar um podcast só para essa área, só para conversar sobre a área imobiliária, né? Porque tem muita informação, né? Mas a gente não pode esquecer do Minha Casa Minha Vida, que é uma coisa importante também. A gente se empolga, né? Sim. Então, assim, vamos lá, vamos estudar um pouquinho de caso, né? Eu tenho, sou solteiro, mas tenho meu pai e minha mãe que querem, né, me ajudar a adquirir minha casa própria. Eu posso fazer o financiamento com eles? Pode. Todo grupo familiar que for morar na casa pode. Eu sempre oriento, por isso que eu digo sempre, tem que pegar um profissional que tenha habilitação e que tenha conhecimento. Por exemplo, eu vou te dizer, João, dá para fazer, juntamos a renda dos 3, vamos fazer a casa, bonitinho, mas daqui 5, 10 anos tu vai casar, tu vai querer a tua casa, com a tua esposa. Tu tá ciente que a tua renda já vai estar comprometida com a casa dos teus pais, ou toda ou parcialmente. Então, assim, muitas vezes a pessoa acaba comprando ou construindo algo um pouquinho menor para deixar a renda do filho de fora para estar livre para a hora que ela quiser comprar o imóvel. Enquanto não quitar, tá amarrado ali. Tá amarrado. Tá. Tanto que também não consegue, porque já tem um outro imóvel, não consegue pela Minha Casa Minha Vida. Consegue pelo SBPE, outras linhas, enfim, consegue. Tá. Mas pela Minha Casa Minha Vida já não consegue mais, daí por conta disso. E assim, e essas pessoas, vamos supor, vai ter 3 pessoas ali, pai, mãe e filho, que vão financiar. Os 3 precisam, no caso, os 3 não podem ter imóveis ou apenas um? Os 3. Os 3? Os 3. Então, se tem um imóvel lá do pai, lá que tá no nome dele, se ele entrar, já inviabiliza. Já inviabiliza. Tá. Nenhum deles pode ter. E qual o grau de parentesco ou de, como é que eu posso dizer, de união, ou enfim, de vínculo, precisa ter as pessoas para poder entrar no financiamento? Ela não precisa ter vínculo, eu até brinco. Tu quiser somar a renda da tua amante, se ela for morar junto, não tem problema nenhum, pode somar.
Hoje em dia tá bem comum. Tá bem comum, né? Porém, a casa vai estar no nome do marido, da mulher, da amante, a dívida vai estar no nome dos três, então assim... Não adianta brigar depois. Não adianta brigar depois. Se eu e a tua esposa, que é a Jenny, que vamos dividir um aluguel, dividimos aluguel, vamos construir, e nós duas queremos cada uma pagar metade, pode. Nós vamos estar habitando a casa, mas vai estar a dívida no nome das duas e também a casa e o imóvel no nome das fica no nome das pessoas que financiaram também? Fica. Muitos dizem assim, muitos têm essa dúvida também. Então, quando eu terminar de pagar, a casa vem pro meu nome. Não, ela já vai estar no seu nome, alienada à Caixa Econômica. É que nem carro, né? É que nem carro. Pagou, liberou. Mas está no teu nome. Tu não pode dar em garantia numa outra coisa. Tu não pode vender ela sem quitar. Então, assim, tem várias coisas. E as pessoas acham que não tá no meu nome. Não, ela está... Não, eu não tenho escritura, só tenho um contrato. Mas esse contrato da Caixa Econômica é a escritura. Porque tu leva ele lá no cartório para fazer o registro. Entendi. Então, ele tem a mesma... O mesmo valor, o mesmo peso. O mesmo peso que uma escritura. Sim. Ele tem o registro no cartório, tudo normal. E se eu quiser vender antes de concluir o financiamento? Tu pode vender. Por exemplo, você tem uma casa financiada. Deve 100 mil reais. E eu vou financiar 200. Eu encaminho todo o financiamento, aí vai quitar o teu e o restante que sobrar cai na tua conta. Então, ele não precisa quitar antes. Mas não aconselho... Não é que nem aquelas casas de conjunto habitacional que você tem, digamos assim, um período que você não pode negociar e tal. Tipo, se eu construir hoje minha casa, minha vida, paguei uma parcela, já quiser vender, posso vender. Tu pode vender. Tem alguns empecilhos que a outra pessoa, se tu usou a FGTS, ela não consegue por um período e tal, né? Então, tem alguns limitantes. Mas essa questão de não poder vender por 10 anos, que é a questão de Pinhalzinho, nos loteamentos Boa Vista 1, 2 e 3, enfim... Mas nos habitacionais, né? Sociais, no caso. Isso, é de interesse social. Que a prefeitura encaminha, que a prefeitura... E até porque a prefeitura entra com contrapartida nisso, né? Também. Ela paga. É, isso. E outra coisa, assim, a prefeitura... esses conjuntos habitacionais, enfim, essas áreas de interesse social, o que acontece? Ela faz uma seleção, são 100 que se inscreveram. Aí você é solteiro, eu sou mãe de família, separada, eu vou ter direito antes. E você vai ter que esperar. Aí eu ganhei, a prefeitura deu a contrapartida, 3 meses depois eu vou vender. Não é justo. Sim. Então, por isso que tem a lei dos 10 anos. Cada município faz a sua lei, cada município tem a sua regra, de 3 anos, 2 anos, tanto que também nos editais da habitação, é o município mesmo, cada um faz o seu, que ele diz, para tu ter direito, tu tem que estar morando na cidade há pelo menos 3 anos, Pinhas acho que é 3 anos. A cada 3 anos, 5% das vagas, essa é uma lei nacional, tantos por cento fica para vaga de deficiente, tanto para idoso, tanto para mãe de família, mãe solteira. Eu não gosto da palavra mãe solteira, é mãe solo. Se tu é mãe, não interessa, tu é casado, se tu é solteiro, você é separada. Mas assim, logo tu é não mãe vai solo. Logo não vai poder nem usar a mãe, então... Do jeito que tá indo, nem sei se vai dar pra usar mais a palavra mãe. Então, assim, tu é mãe, não interessa o teu estado civil, né? Mas tu é uma mãe, que tu é mãe e tu é pai também. Porque tu tá sozinha, então tu tem mais dificuldade. Então, a pessoa solteira sozinha é a última da fila. E eu concordo. Porque daí tu tem né, é mais tranquilo de se virar. E que nem os outros... Você tem um jeito, principalmente quando é mais novo, né? Sim. De conquistar. Até porque cada vez a conquista do imóvel próprio tá um pouco mais demorada. Antigamente, com 18, 20 anos ali, cada um já tinha seu imóvel, né? Agora já passou dos 30. Eu sempre digo que é a prioridade, né? Cada um vai eleger sua prioridade, se é fazer festa ou se tu quer construir tua casa, né? Justamente. Então, assim, são as prioridades da moçada de hoje em dia, né? Uns querem construir, até eu dou os parabéns, muitas vezes em casalzinho de 21, 22 anos, eu parabenizo eles pela iniciativa e deles buscar alguma coisa para eles mesmos. Até porque hoje em dia, para você comprar à vista, você não tem uma herança ou não tem uma contrapartida dos pais, você não tem uma capacidade financeira boa, né? É difícil. É difícil. Né? A maioria dos quanto negócios antes iniciar o financiamento, antes termina, né? Antes termina. E eu sempre digo assim, muitos dizem, eu vou pagar R$400 a mais do aluguel.
eu digo assim, daqui 5 anos tu vai estar pagando menos a parcela do que o aluguel. E o aluguel vai pro dono, não vai te retornar nenhum real. Óbvio, também é um bom investimento tu investir para alugar, porque sempre tem alguém que vai precisar alugar. Sim. Até Mas porque se tu conseguir financiar. Esse processo entre sair da casa, geralmente, né? Sim. Entre sair da casa dos pais, constituir uma família, né? Até chegar ao ponto de conseguir adquirir seu imóvel, esse processo geralmente é com casa alugada, né? Sim, normalmente é com casa alugada. Verdade. Então, assim eu ouvi uma vez, né? Quando se fala em investimento, todo investimento é bom, né? Depende muito do perfil do investidor. Isso mesmo. Né? Então, se você souber investir, é bom. Uhum. Né? E muitas vezes a pessoa diz, meu Deus, mas em 35 anos eu vou pagar o dobro do valor. Aí eu pergunto, e quanto vai estar valendo a tua casa? No mínimo o triplo. Né? Então, assim, é um investimento que hoje, se tu deixar o dinheiro aplicado na poupança, tu ganha mais do que tu vai pagar no financiamento habitacional. Justamente. E aí, né, um exemplo assim bastante claro, né, é a questão de às vezes as pessoas têm dinheiro parado, né? Justamente, às vezes em poupança, aplicação financeira e tal, mas tem o dinheiro de certa forma parado e às vezes sente medo de investir no ramo imobiliário. Ah, mas eu não quero me incomodar com construção, eu não quero me incomodar com essas coisas. Mas você não precisa? Não. Né? Tem os profissionais para isso. Justamente, você vai lá e fala, ó, corretor, o seguinte, eu tenho aqui 300 mil reais, né? Eu acho que está rendendo pouco e eu ouvi aí que no ramo imobiliário rende mais, né? O corretor vai explicar como funciona o processo. Aí daqui a pouco o cara vai lá e constrói uma residência, coloca para venda. Com o dinheiro que ele conquistou dessa venda, ele já recupera o investimento e mais uma porcentagem bem significativa que é da parte do lucro ali, né? Isso. Eu acho que, sei lá, vou chutar aqui com 2, 3 imóveis que foram construídos e vendidos, já retira totalmente o investimento, já tem o dinheiro do próprio lucro para reinvestir. Né? Então, assim, também é um negócio bom. Além de que um recado para os fazendeiros aí, ó. O pessoal, o pessoal agricultor tem muito esse de ter a segurança, né, de guardar o dinheiro, né? Às vezes uma parte desse dinheiro pode estar trabalhando para eles, né? Isso mesmo, é aposentadoria. Ou de aluguel, ou porque muitos dizem assim, mas eu vou investir 200 mil, eu vou ganhar 1.200 de aluguel, na poupança eu ganho mais. E a valorização do imóvel? Sim, o imóvel continua, né? O imóvel, ele valoriza mais do que o rendimento da aplicação. Sim. E ainda tu tá recebendo um lucrinho todo mês. E assim, e pelo que a gente percebe, a questão da construção e venda, ela te traz um retorno rápido, né? Rápido. E, e o retorno vem tudo numa vez só. Isso aí. Então, eu não quero me incomodar. Eu tenho minhas vaquinhas de leite, tenho, né, meu aviário, meu chiqueirão. Eu não quero me incomodar com construção. Beleza, você coloca um profissional para fazer isso para ti. Né? O profissional vai atrás do terreno, claro, com aprovação, né, do cliente, mas vai atrás do terreno, viabiliza, né? Viabiliza a parte legal de projetos, viabiliza a parte de projetos, né? Parte de investimento, né? Faz a construção ali com uma empresa certificada, credenciada, né? Com expertise na área, né? Daqui a pouco tá pronto o imóvel, coloca para venda, vai chamar o cliente se ele quiser, né? Se ele não quiser se envolver, vai chamar o cliente e falar o seguinte, a gente vendeu o imóvel. Então você investiu 300, foi vendido por 450 mil, tá aqui teus 300, tá aqui teus 150 mil de lucro. Você vai fazer o quê? Você vai continuar ou vai guardar agora? Né? Tem tudo isso. Então... E outra coisa que a gente tem muita parceria com as construtoras. O exemplo de vocês, né? A gente conversa muito, os construtores que estão fazendo casas, enfim, para vender, vêm e diz como é que é para fazer as casas, o que vende? O que vende? Então, essa parceria também é boa, essa troca de experiência é boa. Sim, justamente. Por exemplo, pega uma situação bem específica, né? Você vai lá e constrói uma casa de 200 metros quadrados. Mas não vende. Vende. Só demora. Só demora Por quê? Porque o nicho de pessoas que tem um valor para investir numa casa, né, de 200 metros quadrados, porque obviamente ela custa muito mais, Sim. Né? O valor agregado dela é muito maior do que uma casa menor, né? Então o nicho é tipo, sei lá, você vai estar pegando aí 5% da população do município. Isso mesmo. Né? Agora você faz uma casa de 55, de 70, de 60 metros quadrados, aí você já vai pegar uma porcentagem de 35, 40% dos municípios. Isso mesmo. Né?
Então, qual a chance de você vender mais rápido? A de maior valor ou a de menor valor? A de menor valor. Né? Inclusive, fora, ainda além da questão do nicho de mercado, do percentual do nicho de mercado, normalmente quem vai investir 800, 900 mil, ele quer do seu jeitinho e ele não vai querer que o outro construa para ter um Eu sempre um digo, lucro, né? Comprar o sonho de outra pessoa, né? Comprar o sonho de outra pessoa. Porque toda casa é um sonho, Toda né? casa. Com exceção de algumas que são feitas exclusivamente com interesse de venda, mas no contexto geral, toda casa, todo projeto foi sonhado por alguém. Isso aí. Né? Se você compra uma casa já pronta, você está comprando o sonho de outra pessoa. Agora, a questão é ver se ele encaixa ou não. Ou né? não. Isso aí. Vânia, a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre os nossos apoiadores, Tranquilo. né? Então, como realizador e idealizador do podcast, né, e também nosso parceiro, né, a B&D Engenharia e Construções. É uma empresa especializada na parte aí de toda a parte de projetos, viabilizações, né, a questão de reforma, construção, né, acompanhamento de obras, enfim, toda a parte relacionada à engenharia civil e arquitetura, a B&D Engenharia e Construções faz. Né? Então, tanto na parte mais técnica, quanto também na parte mais executiva. Inclusive, o que a gente estava conversando agora há pouco aqui, que é, né, em conjunto com a Vânia Imóveis, né, que faz toda a parte de corretagem, toda a parte, né, de avaliação de imóveis, enfim, né, justamente encontrar o terreno ideal, né, viabilizar esse terreno, né, viabilizar os projetos, viabilizar a construção, construir e viabilizar a venda. Isso aí. Né? Então, com a B&D Engenharia e Construções em parceria com a Vânia Imóveis, né, hoje, a gente consegue tá organizando o teu investimento desde a aquisição do terreno até a venda, né, né, enfim, toda a burocracia envolvida em todo esse processo. Acredito que essa parceria é uma parceria excepcional para o cliente, porque ele tem todos os serviços relacionados, né, à parte imobiliária, né, praticamente num só lugar. Né? Isso aí. Então, assim, se torna muito mais prático, muito mais fácil. E outra coisa que é muito importante falar, muito mais econômico. Né? Até porque, né, a B&D Engenharia e Construções, ela não agrega valor aos materiais. Né? Claro, dependendo dos formatos, né? Mas se o cliente... né, participar junto da construção, que eu acho muito interessante, né? Participar da construção e tudo mais, fizer as aprovações e pagamentos, a B&D não tem nenhuma porcentagem em cima de materiais. Isso economiza muito na obra, né? Então, é um formato que nós trabalhamos justamente pensando em realizar o sonho das pessoas, né? A mesma coisa acontece com a Vânia Imóveis, né? Que o valor, né, cobrado nos processos são valores muito justos, né, e que realmente trazem resultado. E o mais importante, não gera perdas, né, e retrabalhos. Isso, né? Isso mesmo. Ele é um processo interessante, porque a gente faz todo o trabalho, né? A pessoa, claro, vai aprovar e tal, mas... E outra dúvida, assim, que muitos têm, até... eu vou construir minha casa, a B&D vai construir, a Vânia achou o terreno, tá tudo certo. Essa semana me perguntou uma pessoa que está encaminhando financiamento. Viu, minha mulher mandou perguntar quanto que tu cobra para fazer o financiamento. Hoje, a remuneração para nós fazermos todo o processo de financiamento, nós recebemos da Caixa Econômica. O cliente não paga nada. Nada. Nem R$1. Então, assim, é uma facilidade também que ajuda, que agrega, né, nessa questão. A parte da corretagem vai entrar depois, na questão de documentação, de venda, enfim. Isso, né, lá na venda. Né? Isso nada relacionado com financiamento. Né? Não, nada relacionado com financiamento. Já lá no final, lá na venda, é que a gente vai cobrar corretagem. Ótimo. Vânia, vamos voltar só mais um pouquinho para Minha Casa Minha Vida. Agora vamos focar. Vamos lá. Eu tenho uma renda de familiar, né? Dá para falar assim? Renda familiar? Renda bruta familiar, isso. Isso. Renda bruta familiar de R$6.300. Quanto mais ou menos eu vou conseguir financiar? Quanto, em que faixa que eu vou entrar? Como que eu faço para descobrir, né, o valor que eu vou conseguir construir? Que tipo de imóvel? Qual que é o processo? Eu tenho a renda. Sim. Agora o resto é contigo. Isso.
A maioria diz assim, daí eu pergunto quanto que é o valor do imóvel. Não sei, eu quero saber quanto eu quero. Não, depende do valor do imóvel. Se for até 350 mil, com a renda de 6 mil, tu pode comprometer até 30% do salário. Então, tu pode ter uma parcela de uns 2 mil reais. Então, tu vai conseguir 200 e pouco, dependendo da idade também, tá? Porque o prazo máximo é 35 anos. Mas se eu tenho 75 anos, eu vou conseguir 5 anos só. Porque a última parcela não pode vencer antes de eu completar 80 anos e 6 meses. Por quê? Se eu morrer, morre a dívida. Então, eu não vou fazer para eu pagar até os 120 anos, né? Olha uma informação importante aí. No caso do Minha Casa Minha Vida, não fica dívida para os dependentes, é isso? Não, nenhum dos financiamentos. Porque ele tem o seguro. O seguro prestamista, né? E isso falando de Caixa? Isso falando... Na maioria dos bancos. É? Mas assim, eu sei dizer especificamente e garantir da Caixa Econômica. Mas a maioria dos bancos que tem esse seguro... morre, por exemplo... É uma situação importante de você falo direto, verificar, né? antes de contratar o financiamento, né? Isso mesmo. Por exemplo, a tua renda corresponde a 60% e da tua esposa 40%. Se você acontecer alguma coisa que você venha a ir para o outro plano, digamos assim, morre 60% da dívida. Né? Então, assim, ela é liquidada através do seguro prestamista. Daí fica a dívida, né, proporcional à pessoa que... Só tem que cuidar um pouco os maridos, não pode falar muito disso. Não, Mas se as mulheres vão fazer financiamento aí. Brincadeiras à parte. Sim, tranquilo. Tá, mas vamos lá. Mas e se eu... Vamos supor, eu quero comprar um imóvel de, sei lá, 250 mil. Uhum. Tá. Eu tenho essa renda e tudo mais, vamos supor que vai liberar o quê? Uns 230? Mais 200 e 230. Porém, então, nunca vai ser mais que 80% do valor do imóvel, Nunca vai ser. Tem muitos que perguntam, mas por que não financia? Porque tu também tem que dar contrapartida. Mas eu fazia o saque aniversário todo ano, não tem FGTS. Cuida, se tu não precisa, não saca. Deixa lá que um dia tu vai precisar. E muitos se arrependem, muitos. Mas eu resolvi comprar uma blusa nova com dinheiro. Deixa lá. Tomar cachaça. Deixa lá que um dia tu vai precisar. Então, assim, pelo menos 20% do valor do imóvel tu precisa dar como entrada. O que pode ser a entrada? O teu FGTS. Se tu tem eu sempre digo assim, a Caixa financia até 80%. Os 20%, se tu vai negociar com o proprietário do terreno ou da casa pronto, do apartamento, se tu vai dar um rádio velho, uma galinha, um papagaio, um carro, uma moto... Não importa. A Caixa não quer saber. A Caixa não quer os 20% em dinheiro depositado na conta. Isso é uma coisa importante também. Muita gente acha que esse valor precisa ser entregue para a Caixa e não é assim. Não é. A Caixa vai financiar até 80%. Os 20% é uma negociação do proprietário. Se não quiser pagar... Se não quiser pagar, se o proprietário quiser abonar, se ele quiser receber um veículo no negócio, se ele quiser parcelar o restante, isso é uma negociação particular. A Caixa não precisa dos 20% em dinheiro. Ela vai financiar até 80%. Então sabe que se o valor da casa é 100 mil, você vai conseguir 80 no máximo. Isso. Então os outros 20 mil você vai precisar negociar. Isso. E muitas vezes tem várias soluções que o cliente chega sem solução nenhuma e a gente vai indicando, por que tu não faz isso? E se tu fizer assim? E se tu fizer assado? Então, assim, tem várias coisas que... E às vezes tem loteadores que fazem essa facilidade. Isso mesmo. Então, 80% é financiado, os outros 20% a gente parcela pra ti, perder de vista. Ou parcela, ou recebe um veículo, ou recebe uma moto, enfim, né? Não, vou esperar o teu 13º para receber mais tanto. Uhum. Isso é uma negociação que a gente consegue fazer. Né? Então, por isso, eu sempre digo, buscar um profissional que tenha todas as armas, eu digo, né? Então, assim, muitas pessoas, quando vão assinar o contrato na Caixa, elas voltam lá chorando e agradecendo. Então, assim, várias pessoas, várias. E é tão gratificante, né, participar desse processo, né? É muito assim, eu tive 15 anos, né, de bombeiro, né? Trabalhei 15 anos como bombeiro comunitário aqui no estado de Santa Catarina, em alguns municípios. Então, muitas coisas que acontecem, né, a gente fica emocionado, a gente, né, pensa, nossa, participei de um processo importante na vida da pessoa, o nascimento de um filho, às vezes, numa situação de emergência,
né? A própria questão de você ajudar alguém a sair de alguma situação, salvar a vida de alguém e tal. Mas, assim, tão próximo, tão quase igual, digamos assim, é o processo de você ver a pessoa realizando o sonho. Porque tem coisa que é tão distante, parece ser tão longe, né? E a gente participa, facilita esse processo e tudo mais. Chega no final, você vê aquele brilho nos olhos que é difícil você ver em outras situações, né? Então, tipo, poxa, a pessoa conseguiu conquistar o seu imóvel, conseguiu construir. Tipo, a gente vê na parte de projetos, às vezes, uma solução, né? A pessoa, ai, meu Deus, eu queria fazer assim, fazer assado e não acho uma forma de fazer. Peraí, a gente vai achar. Acha a forma, coloca lá, fica bonito, fica legal, sabe? Essas coisas são importantes. Assim, bom, eu venho falando isso há muito tempo, né? Toda a profissão, seja ela qual for, de preferência digna, né? Sim, digna. Tem o seu valor dentro da sociedade, seja ela qual for. Com certeza. Então, assim, todas as profissões, elas solucionam algo para alguém, sempre. Sempre, né? sempre. E isso é muito importante. Né? E na área, né, nessa área imobiliária também. E uma coisa assim que eu resolvi fazer desta forma, que é a questão da documentação. Porque se tu entrega uma lista para o cliente é leigo nessa área. Como eu digo, ele não precisa saber, ele não é obrigado a saber. Tem umas certidões que tem uns nomes tão feios que ela se apavora na hora que ela tem que ir no cartório pegar. Eu digo, não, mas eu não posso sair porque eu perco meu vale, porque isso, porque aquilo. Eu disse, não, deixa que os documentos que precisa, os pessoais tu vai ter que me trazer, né? Os principais, pelo menos, e tal. E o restante eu vou buscar. Não me custa eu ir ali no cartório, tô toda hora dentro do cartório, pego pra pessoa e tudo se resolve. Porque assim, muitas vezes as pessoas acham que é um documento difícil. Não, é um documento que tem que ir lá pedir em 5 dias, no máximo sai e pronto, né? Então não é nada tão complicado, tão cabeludo. Eu sempre digo, os documentos do comprador é os documentos pessoais, do vendedor da mesma forma, e do imóvel também são os documentos do imóvel, que ele não tem uma ação, que ele não tem ônus, que não está hipotecado, alienado, enfim, que não tem alguma ação na justiça, que daí tu perde depois, né? Por isso que precisa, muitos dizem, para que tanta burocracia? É a segurança jurídica que a gente fala. E é para todo mundo, né? Para todo mundo que está envolvido no processo, são coisas justamente para garantir o negócio. Para garantir o negócio. Para garantir o negócio. A gente tem mais um apoiador do nosso podcast, do nosso canal, para a gente apresentar novamente ao nosso público, né? Que é a Arte Estampa Atelier, né? Uma empresa especializada em toda a parte aí de brindes, né? De personalização, né? De uniformes esportivos, né? Inclusive, se você quer montar o seu time, né? Ou quer renovar o uniforme do seu time, né, municipal, enfim, né, da peladinha do final de semana, entre em contato com a Arte Estampa Atelier, que eles vão ter várias soluções. Você não precisa ter nada em mente, eles te ajudam, né, a personalizar o seu time. Então, desde escudo, questão de cores, disposição das cores, disposição de desenhos, numeração, enfim, fontes, tudo mais, né? Então, a Arte Estampa Atelier tem uma gama de serviços e outra coisa muito importante, atende todo o Brasil. Basta entrar em contato, né, pelas redes aí, ou pelo próprio WhatsApp da Arte Estampa, né, que eles vão estar te atendendo, fazendo o atendimento da melhor forma, né, e enviando para onde você estiver. Inclusive as canecas aqui do podcast, né, foram produzidas pela Arte Estampa, então muito obrigado, né, ao pessoal da Arte Estampa, o Marcelo, a Joyce, o Juliano, né, muito obrigado pelo presente aí, né. Deixou um pouquinho mais bonito o nosso estúdio, que é simples, né? Nós deixamos muito mais bonito, muito mais elegante, né? E é isso que a Arte Estampa Atelier faz. Ela melhora, né, a vida das pessoas nesse segmento, né? No segmento que é presente, que é personalizar, que é, como eu digo, imortalizar ou um momento, uma pessoa, né, ou uma ação. Tudo isso você consegue fazer dessa forma. Vânia, vamos lá, mais informações sobre Minha Casa Minha Vida? Eu acho que eu vou falar das faixas e dos valores bem específicos de cada um para o pessoal entender mais fácil. Então, faixa 1 existe 2, com os mesmos valores. Uma que tu inscreve na prefeitura, que é a questão da área de interesse social,
que daí é na prefeitura, se ela vai fazer ou não, né? E a outra é através dos correspondentes bancários. Então, a faixa 1, ela vai até R$ 2.640. Então, no sul do Brasil, ela está com uma taxa de 4,5% a 5%. Isso seria 2 salários mínimos? 2 salários mínimos, exatamente, 2 salários mínimos. Então, esse é o juro menor, né? É o juro mais baixo que a gente tem. E isso é por ano, né? Então, se tu for ver, ponto 30 e pouco por ano, por mês, né? Então, dá nada. A faixa 2, ela vai de 2.640 com 0,1 até 4.400. Dentro da faixa 2, elas têm 3 faixas. Microfaixas. Microfaixa, é isso aí. Então, assim, até R$ 3.200 é 5%, até 3.800 entre, né, 3.200 com 0,1 até 3.800 é 5,5 a 6, e de 3.800 com 0,1 centavo até 4.400 é 6,50 a 7. Aí acima de 4.400 até R$ 8.000, que disso encaixa todo mundo, não importa se tem carteira assinada, se é funcionário da prefeitura, se tem MEI, declara imposto de renda, encaixa todo mundo. Vai de 7,66 a 8,16. Daí diz assim, tá, mas muito alto. Divide por mês. Eu sempre digo, divide por mês que tu vai ver que tu tá pagando menos do que tu ganha na poupança. Sim. Né? E outra, uma coisa importante, né? A Selic agora fechou com a baixa ali, fechou em 13,25. Baixou. A maioria dos financiamentos são acima da Selic. Acima da Selic. A Né? maioria e a composição das taxas da Caixa Econômica, tanto saque quanto price, ele é TR ou poupança. Ele não está atrelado a Selic. Está atrelado na composição da taxa de juros, mas ela não varia conforme a Selic. A partir do momento que tu assinou o contrato, é aquele juro que tu contratou até o final do contrato. Então, assim, ele não vai ter ou abaixe é aquele juro. É aquele juro. Então, assim, não tem variação. Tem uma certa garantia e estabilidade nisso aí. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, mas eu ganho 8.200. Posso financiar pela Minha Casa Minha Vida? Pelo Minha Casa Minha Vida, não. Porém, tem o Procotista, que daí tu tem que cumprir todas aquelas regras do FGTS, mas todas aquelas regras que eu digo é ter 3 anos, somando todas as empresas, desde que tu começou a trabalhar de carteira assinada, ter 3 anos de depósito lá do FGTS, não importa se foi 2, 3, 4 ou 10 empresas, ter um FGTS ativo, ter uma conta de FGTS ativo. Mas eu saí e agora estou trabalhando na prefeitura. Não, ela não fica inativa. Muito difícil ela inativar a tua conta. Então, tu pode usar ainda. E, inclusive, o FGTS que tá lá. Se tá parado lá, tu pode usar. E se não encaixa em nenhuma delas, ou, por exemplo, o Procotista acima de 350, eu trabalho numa indústria, eu tenho 3 anos de fundo de garantia, eu tenho fundo de garantia lá, mas eu tenho outro imóvel. Daí não se encaixa. Daí tu vai pro SBPE, que ele só é um pouquinho diferente, altera um pouquinho o juro, mas não é tanto assim. Então, assim, quem trabalha, não tem FGTS ativo, tem outro imóvel no nome, pode financiar outro imóvel, não tem problema nenhum. Sempre tem uma faixa de crédito, digamos assim, para... Isso. Só muda um pouco as características do financiamento, mas tu pode comprar até 1 milhão, 2 milhões, enfim, não importa o valor do imóvel. Importa a renda. Importa a renda. E o que tu precisa. E outra coisa que as pessoas têm que se atentar, eu recebo R$6.000. Tá? Eu posso financiar quanto? Aí vem o que normalmente os advogados dizem. Depende. O que tu deve? Eu devo uma parcela da moto, uma do carro, emprestei um dinheiro lá não sei aonde. Tudo isso compromete a tua renda. Então, muitas vezes tem a renda de R$10.000, mas tá tudo comprometido. Não tem o que fazer. E muitos dizem, não tenho nada. Vai fazer avaliação de risco, o Banco Central manda tudo pra gente, né? Sim. Não tem muito o que fazer, né? Então, assim, é algo que as pessoas também se preocupam. Muitas já entendem isso, a maioria já entende e diz, não, eu tenho um carro, mas falta 5 parcelas, eu vou quitar. Beleza, liberou teu crédito. Em 30 dias que tu pagar, no máximo 30 dias que tu pagar o teu financiamento num outro banco, numa outra instituição, vai estar liberado teu crédito. Então, assim, mas por que eu só posso comprometer 30% do meu salário? Porque tem estudos que dizem que para comer tu precisa tantos por cento, para morar tanto, para saúde tanto, para lazer tanto e para dívidas tanto. Então, assim, não é alguém acordou de manhã e disse, não, tu só pode comprometer 20% com os teus financiamentos. Tem todo um estudo em cima disso. Tem todo um estudo em cima disso, né?
Então, por isso que as instituições, a maioria delas, eu acredito que todas, só pode comprometer 30%, em torno de 30% do valor da renda, né? Sim. Ah, mas eu tenho um consignado. Conta também. Então, tudo compromete a tua renda, que é um valor que tu não vai ter disponível. Tá. Vânia, e quem quiser entender mais sobre Minha Casa Minha Vida, sobre como fazer uma simulação sem compromisso, né? Porque as simulações da Vânia não tem compromisso. Você pode fazer a qualquer momento, Sim, ela vai te mandar momento. assim que possível. Você vai entender o que libera pra ti, o que dá, o que não dá, né? E aí você vai viabilizar isso, ver se serve ou se não serve, né? Isso mesmo. Enfim, entender as regras, entender o que precisa, qual o procedimento, né? O que essa pessoa pode fazer. E outra, de que lugar do mundo que pode entrar em contato contigo? No Brasil inteiro. Tá. Então, se eu sou do Nordeste e quero financiar e gostei da Vânia e quero fazer com a Vânia, pode fazer. Já fiz financiamento de Chapecó, Maravilha, toda a região aqui. Então, assim, o correspondente bancário ele pode atuar em todo o Brasil. Não importa, não tem regionalizado. Claro, a gente faz aqui na região porque é mais próximo, mais fácil, né? E não muda taxa, nada porque eu tô negociando lá com o correspondente de Santa Catarina. Se o imóvel é no Norte e Nordeste, ele tem uma taxa um pouquinho diferenciada. Não, o que importa é onde você está e não onde o correspondente está. Isso mesmo, é onde você está, não onde o correspondente está. Isso mesmo. E quem quiser mais informações, até para trazer os documentos, a gente dar uma analisada, conversar mais de perto. Então, a gente tem a imobiliária dentro, anexo à lotérica, que é a Vânia Imóveis. Então, pode vir até lá. Ou através do WhatsApp, que é 99806-8400. Anota que tá aparecendo aí no rodapé do vídeo. Aí. Às vezes, eu não consigo fazer no dia, porque eu estou atendendo, em média, somente no WhatsApp, mais de 100 pessoas por dia. Então, assim... Tá puxado, com os dedinhos não tem assim já. Tá. Então, assim, não, já coloquei no computador pra ser mais fácil, né? Copia e cola, tá tudo ali. Mas, assim, às vezes é um pouquinho puxado, se a gente não consegue, ou a gente retorna dizendo, aguenta aí que nós já vamos fazer, ou eu olho e preciso mais de alguma informação, daí eu já peço. Mas, assim, ou no escritório. Às vezes eu saio para mostrar imóvel, vou na Caixa Econômica, então, às vezes tu chega lá, eu não estou lá, mas logo volto, ou passo por telefone. E sempre tem alguém para te atender lá também. Sempre tem alguém. Às vezes não tem a secretária ali, mas tem as meninas dos caixas da lotérica que estão aí para dar informação, passar telefone, enfim. Elas estão sempre também informadas se eu volto logo, se eu não volto, se eu tô aí, se eu já venho, se eu tô no banco, enfim. As tuas redes sociais hoje, elas estão muito mais ativas, né? Bastante. Então tem bastante informação. Sobre Minha Casa Minha Vida tem bastante informação lá também. Também. Né? Então quem quiser pode seguir o @ da Vânia Imóveis, que é? Vânia Imóveis, PZO, né? Tem tanto no Instagram quanto no Facebook. E também nós temos a página, né? Que tem todos os imóveis, com os valores, enfim, né? Também, que é vaniabatistepzo.com.br, www, né? Mas a gente tem também todos os imóveis cadastrados, porque eu acho importante, porque eu sempre penso assim, eu vou no mercado e vou comprar o que está na prateleira. Se eu colocar... E tem valor no teu site? Tem. Nossa senhora! Isso é uma coisa muito rara. Porque você entra no site de imobiliária, você olha o apartamento, olha o imóvel, a casa, enfim, e consultar valor. Isso. Cara, isso desanima. Eu, por exemplo, quando eu tenho que consultar valor, eu já nem vou atrás. Porque assim, se eu tenho 200 mil, eu não quero consultar valor, eu quero saber o que tem até 200 mil. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, parabéns, Vânia. Isso é uma atitude que poucos têm. Todos os meus imóveis estão no site e todos têm valor. Ótimo. Eu só não consegui ainda colocar de um loteamento novo, porque são 200 lotes, mas eu vou colocar alguns, né, para ter um parâmetro. O restante ainda, porque foi agora nos últimos dias, né? Mas assim, todos eles têm lá. E agora nos próximos dias, inclusive... Qual lote mais barato você tem, Vânia, hoje? 82 mil. Olha, já sabe, a partir de 82 mil, 82 mil. Lotes, e tenho muitos de 90 planos que não precisa fazer Olha, para Minha Casa Minha Vida é ideal. É ideal. Que tu consegue com 100 mil fazer a casa. 90 mil lotes. 100 mil a construção, encaixa
nos 190 mil. Uma coisa até tem que cuidar, que a Vânia pontuou aqui, é a questão do tipo do terreno. Isso mesmo. Você vai pegar um terreno com uma inclinação gigantesca e você vai querer construir no Minha Casa Minha Vida. Pode ser que dê. Mas, geralmente inviabiliza por conta de contenção, movimentação de terra, né? E tudo mais, né? Todo corte e aterro, que inviabiliza. Né? Tudo custa. Isso, né? Aí. Esse de 180, de 82 mil, o mais barato que eu tenho, tem um de 82, um de 87 e o resto é acima de 90. 90 para cima. Ele é um lugar bonito, pôr do sol lindo, porém ele precisa de investimento para tu construir ele. Então, na Minha Casa Minha Vida, 190 mil, esse eu não consigo. Mas de 90 mil eu tenho inúmeros. Tá. Então, se eu quiser garantir um terreno da Vânia, né? Vou falar da Vânia. Isso aí. Né? O terreno da Vânia, entre em contato com a Vânia, vai lá olhar e já fecha o negócio, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí encaminhamos para a BID fazer a obra, né? Então faz a obra, faz o projeto. Já faz a parte dos projetos, já faz a parte da construção. E já só vai morar. Só vai morar. Né? Isso e outra, uma promoção. Vou lançar uma promoção. Quem fechar o terreno com a Vânia e a projeto e construção com a BID, recebe a casa limpa. Isso aí. Não tem nem o pós-obra pra fazer. Já recebe prontinha pra chegar com os móveis. Chegar com os móveis. E a gente ainda dá um jeito nos brindes ainda. Isso aí. Vânia, muito obrigado, tá? Pela parceria, muito obrigado pela atenção, né? A Vânia, assim, sempre que a gente precisa de informação, a gente entra em contato, sempre que possível ela tá repassando as informações. Não tem preguiça, não tem hora, né? Ela sempre tá disposta a ajudar, de fato. Né? Então você percebe, né, Vânia, que não é pelo dinheiro, né? E sim pela satisfação do que faz. Isso. Então, obrigado, parabéns, né? Você sabe que aqui você sempre vai ter o espaço. Quer voltar aqui pra gente conversar, pra gente repassar mais alguma informação. Mudou qualquer coisa, a gente faz um extra aí, né? 15 minutinhos, né? 20, 30, uma hora, uma hora e meia, 15 minutinhos 2 nós dois horas. é difícil. Né? Mas assim, o espaço tá inteiramente à tua disposição, né? Volto novamente a agradecer a tua disponibilidade, né? E seguimos aí, né? Sempre tentando trazer o máximo de informações para os nossos espectadores, né? E, enfim, eu acredito que o conhecimento também tem que ser compartilhado, então esse conhecimento a mais, assim, é muito importante, muito interessante e o pessoal agradece. Com certeza. Obrigada a vocês pela oportunidade. A Jenny, que está ali nos bastidores também, né? Então, obrigada pela oportunidade e, como tu diz, a informação ela tem que ser repassada. E como tu diz também, não tem dia e não tem hora. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas não têm tempo e nem podem estar nos chamando em WhatsApp, enfim, em horário comercial, porque elas estão trabalhando. Então, assim, é no final de semana, é de noite, é no horário de meio-dia que elas podem nos chamar e falar, né? Então, assim, e perguntar, enfim, marco depois das 6, no sábado. Então, assim, a gente tá sempre disponível, né? É muito difícil o dia que eu digo, hoje eu não posso. Não posso quando eu tenho um outro cliente, né? Aí a gente tenta agendar no outro dia. Mas, assim, muito obrigado pela oportunidade. E com certeza estaremos aqui em outras oportunidades, falando talvez de outros assuntos, agora talvez da mudança do plano diretor, que a gente possa falar alguma coisa, né? Então, estamos sempre à disposição. E precisando, podem, na frente do Banco do Brasil, da Caixa ali, a única lotérica que tem em Pinhalzinho. Tá escrito, né? Bem grandão, né? Vânia Imóveis. Isso. Telhado, assim. Isso, junto com a lotérica Cantinho dos Milhões, né? Temos uma parceria boa, uma parceria forte ali com a lotérica. Então, assim, é só chegar ou só ligar que a gente entra em contato e sempre vai ter uma solução. Se o cliente quer, ele vai ter uma solução. Porque muitas vezes o cliente que não pode, não consigo, não dá. Aí também não tem que fazer milagre, né? Não, psicólogo a gente já é. Milagreiro ainda não, mas psicólogo a gente já é e muitas vezes a gente consegue algumas coisas que os clientes achavam impossível. Isso a gente já tá conseguindo. Que ótimo. Vânia, então, muito obrigado. Pessoal que nos acompanha até aqui, muito obrigado também, né, pela parceria, pela preferência, né, em buscar informação através do nosso canal. Nos sigam nas redes sociais, tá? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, que sempre que a gente tá postando novos vídeos, vocês vão ficar sabendo, né? Pegam em primeira mão aí.
aperta o dedinho naquele joinha que tem ali para dar uma forcinha para nós, que isso ajuda bastante, que o YouTube entregue, né, o nosso material, né, e compartilhe com os seus familiares, colegas, vizinhos, né, que gostariam, que seria interessante que acompanhassem, né, essas novidades que a gente vem trazendo aqui, né, em especificamente aqui sobre a parte imobiliária, sobre a parte do Minha Casa Minha Vida, né? Enfim, um grande abraço, muito obrigado pela parceria, né? Muito obrigado por estar nos acompanhando, né? Volto a dizer, nos siga nas redes sociais, acabei esquecendo de falar nossa arroba, né? @Falar é Fácil Oficial, né? Facebook, Instagram aí, pode nos seguir, que logo a gente vai estar postando aí mais conteúdos, mais detalhes, bastidores e tudo mais. E um forte abraço, até o próximo.